Olá, pessoal. Aqui é o professor Ari. Eu vou hoje abordar uma postagem, um tema que eu desenvolvi no meu blog Gestão Ética e Liderança, onde vocês encontrarão essa postagem e mais cerca de 500 itens sobre controladoria, ética, liderança e muitos outros temas. Hoje eu vou desenvolver esse tópico, como uma área de controladoria deve funcionar, 8 obrigações básicas da controladoria. Antes, eu convido vocês a seguirem o blog, entrando no link aí na descrição do vídeo, e aqui vocês poderão passar a seguir o blog, e desta forma vocês receberão as novas postagens, serão informados a respeito das novas postagens. Convido todos também a se inscreverem no canal e, se gostarem, a deixarem um like aí no vídeo. Então, passando a esse tema, como uma área de controladoria deve funcionar, 8 obrigações básicas da controladoria. Eu resumi, eu desenvolvi 8 obrigações básicas, logicamente que existem muitas outras, mas eu procurei agrupar as obrigações principais de uma área de controladoria e fazendo com que nós vejamos que empresas que cumpram essas 8 obrigações básicas estarão muito perto de terem uma controladoria que funcione de forma eficaz. A primeira das 8 obrigações básicas da controladoria seria assegurar que o sistema integrado seja utilizado de forma eficaz, que não seja fraudado, que os cadastros estejam restritos a poucas pessoas, que tenham um compromisso em manter um master data com qualidade. Nesse contexto, a figura do key user é essencial. Quando eu digo o sistema não seja fraudado, significa que itens não sejam retirados do estoque sem ser dado baixa, ordens de produção sejam bem controladas, listas de materiais não sejam alteradas, ou seja, que haja eficácia nos controles e reportes consequentemente. Funcionalidades do sistema devem ser amplamente utilizadas. Muitos sistemas, eles possuem a capacidade de se controlar uma série de coisas, de se analisar, de se fazer consistência, mas muitas vezes essas funcionalidades não são utilizadas. Esclarecendo o que é Master Data, Master Data significa dados mestre do sistema, que incluem cadastros, listas de material, que em inglês chamamos de Bill of Material e resumidamente de BOM, e outros dados essenciais para o correto funcionamento do RP. Key User significa usuário-chave. É importante que sejam treinados usuários-chaves, que serão uma espécie de facilitadores e controladores que irão assegurar que o sistema seja utilizado de forma eficaz. E também eles vão cuidar para que os usuários do sistema recebam o treinamento necessário. Ao final deste item, eu deixo aqui um link, e eu deixo vários itens durante, nesse tópico, que remetem a vários outros complementos desse assunto, e remete a outras postagens. Então, esse material, ele, considerando a quantidade de links, ele é complementado por uma boa quantidade de informações. Então, você vai poder acessar aqui um pouco mais sobre RPs, se clicarem aqui neste tópico, e quando acessarem o link que eu deixo na descrição do vídeo.
Aqui no item 2, eu menciono publicar, analisar, efetuar reuniões, divulgar questões e sugestões de ações que os demonstrativos financeiros permitam obter. Tudo isso no máximo até o 10º dia útil de cada mês, o que deve incluir a análise detalhada por produto, por segmento, por cliente, etc. Isso vai focar preços, margens, custos, fretes e outros custos variáveis. No item 3, eu coloco comparar valores orçados com valores reais apurados e analisar as variações por produto, por projeto, por cliente, etc. Para que a comparação seja possível, é necessário criar os dados padrões, de preferência no sistema integrado. No entanto, alguns sistemas não têm muita facilidade de se colocar dados padrões dentro desse sistema. E sistemas como SAP, Oracle, JD Edwards e outros, eles têm a facilidade de receberem informações previstas, orçadas, né? Mas já outros sistemas, principalmente os nacionais, tirando a parte de listas de materiais, roteiros, né? Esse tipo de coisa que é normal terem dentro do sistema, mas as informações de dados orçados para contas de despesa, por exemplo, essas informações não dá para colocar nesses sistemas nacionais e até alguns outros sistemas também que não são nacionais. E aí recomenda-se que se faça por fora, através de uma planilha que pode ser Excel, pode ser um sistema de BI, que significa banco de dados, ou até um software específico para esse fim. Comparações entre dados da BOM e outros dados cadastrados nos sistemas podem ser obtidas diretamente dos ERPs. Já comparativos de dados orçados das contas do DRE frequentemente são preparados fora do sistema, conforme eu já expliquei. Mostrar uma boa análise sobre o DRE é essencial. Aí eu deixo em seguida vários links onde eu trato e eu comento sobre o DRE. São 3 links onde eu tenho uma boa quantidade de material, de informações sobre como efetuar um controle, como utilizar o DRE, né, para a prática de uma boa controladoria. No item 4, eu menciono garantir que as áreas de produção, PCP e estoques trabalhem rigidamente segundo procedimentos e regras que devem estar de acordo com boas práticas, alinhadas com o que se praticam em empresas WMS, empresas de classe mundial. WMS é uma sigla em inglês que significa Worldwide Management System, que significa empresa de classe mundial. Empresas de classe mundial são aquelas que atingiram um nível diferenciado de gestão e controle. São empresas como Toyota, Caterpillar e muitas outras empresas que estão num padrão superior de controle. Então, atingir esse padrão superior é o objetivo das empresas que querem ter uma eficácia em seus controles relacionados principalmente a chão de fábrica, produção, PCP, estoques e por aí. Essas áreas, em empresas que logicamente não têm um padrão WMS, sob a desculpa de não engessar o sistema e agilizar o trabalho, costumam atropelar, destruir processos, gerar enormes diferenças, fraudar ordens de produção, gerar erros em cadastros, etc. Uma controladoria que não controla fortemente fatores que transgridam as boas práticas nas áreas citadas é uma controladoria fraca e ineficaz. Infelizmente, achamos muitas controladorias onde ocorrem esse tipo de problema. Para complementar a leitura com relação a esse tópico, eu destaco
um item, uma postagem super interessante chamada Funções da Controladoria no Controle dos Estoques. Muitas contabilidades simplesmente pegam as informações que estão no sistema e reportam como informações de estoque e acabam assumindo uma quantidade enorme de más práticas, de erros, e não controlam e não chegam a entrar no nível, na análise da qualidade das informações dos estoques, que estão errados em muitas empresas. Então, nesse tópico, funções da controladoria no controle de estoques, eu abordo esse tipo, né, de essa responsabilidade que a controladoria teria e como que poderia ser assegurada qualidade no controle dos estoques através de uma controladoria eficaz. No tópico 5, eu menciono controlar fortemente despesas e assegurar que os gastos estejam alinhados com planejamento e com a evolução, sem grandes desvios de preços de compra e sem aumento de volumes que não sejam devidamente justificados. Relatórios por área de responsabilidade devem ser divulgados para todos que tenham responsabilidade direta pelos departamentos. O ideal é que os relatórios sejam pequenos e que tenham a funcionalidade que chamamos de drill down, que significa podermos expandir algumas informações agrupadas, detalhando-as até chegar a nível de conta contábil. Eu vou dar um exemplo. Suponha que a gente vai mostrar um DRE, e é possível apresentar um DRE com 4 linhas: receita líquida, custo, despesa e lucro. São 4 linhas. Aí imagine que cada linha dessa nós podemos clicar na linha e ela automaticamente abre, mostrando a decomposição dessa linha de uma forma muito detalhada. Então, quando eu clico em receita, eu posso abrir a receita por cliente, por produto, por nota fiscal, de diversas formas. No custo, a mesma coisa. Eu posso abrir o custo por produto. Dentro do produto, eu posso abrir o custo demonstrando o que é matéria-prima, o que é mão de obra, o que é embalagem. E nas despesas, a mesma coisa. Eu posso abrir por departamento, por conta. Ou seja, essa funcionalidade de drill down significa mostrar dados fechados, agrupados, e o usuário, o recebedor da informação, ele vai poder abrir, expandir essa informação e migrar dentro da informação, chegando a um nível muito detalhado. Esse tipo de funcionalidade, ele é muito encontrado em sistemas como o SAP, mas ele depende muito do usuário estruturar de forma correta. No item 6, desculpa, eu coloco coordenar para que todos os grupos de conta do balanço, para que sejam reconciliados, checados, validados, analisados e conferidos, e ainda de acordo com as normas de contabilidade, CPC, IFRS e FASB. Toda a área de contabilidade deve ter uma relação com todas as contas reconciliadas. E as diferenças de reconciliação devem estar explicadas e justificadas. As reconciliações não devem ficar acumuladas com vários meses pendentes, porque isso pode destruir a qualidade das informações reportadas. Eu explico. Às vezes, uma reconciliação para quem não é da área significa nós assegurarmos que o detalhamento daquela informação, por exemplo, informação de estoque, então o detalhamento seria por item, que ele esteja correto. E estar correto significa que as quantidades, valores estejam assegurados que foi feito um reporte certo. Né? Então, esse fato de checarmos a consistência, a qualidade, a confiabilidade dos itens que estão reportados no balanço, no DRE, nos demonstrativos contábeis, essa
obrigação que a controladoria tem se chama reconciliação. Então, é necessário reconciliar e assegurar que as contas estejam corretas. Agora, essa reconciliação, essa confirmação, ela não deve ocorrer depois de 6 meses. Então, a reconciliação, a confirmação, a análise deve assegurar qualidade o tempo todo. Então, os grupos de contas, o que é reportado, deve ser checado sistematicamente, periodicamente. E, no máximo, algo que seja detectado num mês deve ser corrigido no mês seguinte, né? Porque é quase que impossível ter um reporte 100% com tudo correto, com tudo certinho. Então, caso se pegue alguma classificação errada, alguma coisa que precisa ser ajustada, que seja feito de forma rápida. Algumas empresas costumam levar grandes diferenças por meses a fio, e isso é uma forma ineficaz de se reportar e de se praticar a contabilidade e a controladoria de uma empresa. No item 7, eu coloco apurar, analisar, reportar, implementar sistemas de melhoria contínua, divulgar indicadores de desempenho que incluam os principais KPIs da empresa. Um sistema de balance scorecard pode atender amplamente. KPI significa indicador-chave de desempenho, ou em inglês, Key Performance Indicator. As boas empresas trabalham com indicadores. Na realidade, se nós pegarmos um balanço, pegarmos um DRE, escolhermos 6, 5 indicadores e controlarmos e buscarmos melhoria contínua, buscarmos melhoria de performance nesses indicadores, praticamente todo o que ocorre na empresa tende a sofrer uma melhoria. Por exemplo, o indicador de lucro